Oi, minha querida, tudo bem com você? A palavra que eu tenho para você nesse dia está lá em Filipenses 3:20. Fala sobre o cidadão do céu, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Querida, nós estamos no mundo, sujeitos às coisas desse mundo. Mas nós não somos desse mundo. Nós somos de Deus, somos do céu. E quando a gente tira o foco do mundo e foca no céu, quando a gente olha para Deus, tudo muda. E tudo começa a mudar de dentro para fora. Não é pirlim-pim-pim, como mágica, mas é um processo. E aí o nosso coração muda, o nosso olhar muda. E aí, inevitavelmente, as circunstâncias e até as pessoas ao nosso redor mudam. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Essa é a diferença do cidadão do céu. Ele tem os pés na terra, mas o foco dele está no céu, no Senhor Jesus. Ele está no mundo, mas vive diferente do mundo. Como é diferente o cidadão do céu do cidadão do mundo? E eu quero falar sobre isso. Nós vamos traçar um paralelo e ver como pessoas aparentemente iguais podem ser e viver de forma tão diferente. O cidadão terreno do mundo versus o cidadão do céu. Então, o cidadão terreno, quando tem um problema, um problemão, ele corre para lá e para cá, sai atirando para todos os lados. Mas o cidadão do céu não. Antes de correr, ele vai buscar a direção de Deus. Ele vai se derramar aos pés do Senhor, acalmar a sua alma em Deus e buscar em Deus se preparar para a batalha, para saber o que fazer, que direção tomar, para onde ir. O cidadão terreno, ele depende dos seus próprios recursos, enquanto o cidadão do céu depende de Deus, ainda que ele tenha alguns recursos. Mas a dependência dele está em Deus. O cidadão terreno segue o seu próprio conhecimento. Já o cidadão do céu segue a direção de Deus, do Espírito Santo. O cidadão terreno, ele se desespera e muitas vezes perde o controle. E o cidadão do céu, não. Ele derrama o seu desespero nas mãos de Deus e vivencia a paz de Deus. Ele tem paz no meio do furacão. O cidadão terreno, ele ouve as pessoas, os experts, as vozes do mundo, e olha para as circunstâncias, enquanto o cidadão do céu, ele ouve a voz de Deus e prioriza a voz de Deus, porque ele sabe que o Deus que ele serve é onisciente, sabe o que ninguém sabe, vê o que ninguém vê. Então, independentemente das circunstâncias ou diagnósticos, ele ouve a voz de Deus. Mas entenda uma coisa, o cidadão do céu, ele não é uma pessoa insensível. Eu falando assim, parece que ele é insensível, mas ele não é. Ele tem os mesmos sentimentos do cidadão terreno. Ele chora, fica triste, sofre, mas a diferença é que ele tem consolo, ele tem direção, ele tem paz. Sabe, aquela paz que nem ele mesmo entende às vezes, que excede o entendimento? Então, esse é o segredo do cidadão do céu. Está lá em Filipenses 4, eu quero ler 6 e 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, antes de tudo, ele vai para o Senhor. Ele entra no quarto, no secreto, fecha a porta e ora sozinho. Mas também ora com a família. Ora com os amigos, com os irmãos da igreja. Sabe, ele enche a mente e o coração com a palavra de Deus, porque o mais importante para ele é a verdade. E a verdadeira realidade é o que Deus diz e não o que os outros dizem ou o que as circunstâncias apontam. Ah, então o cidadão do céu é meio maluco, Rosana? É sim, ele é meio maluquinho mesmo aos olhos dos cidadãos do mundo. Em 1 Coríntios 1,18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ele liga para o que Deus fala.
e acha dele, e não para o que os outros vão pensar ou falar dele. Eu quero ler também 1 Coríntios 2,14, que diz assim, 14 até o 16. Quem não tem o Espírito, e aqui o texto fala Espírito com letra maiúscula, e toda vida que você encontrar na Bíblia, Espírito escrito com letra maiúscula, está falando que é o Espírito de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, quem não tem o Espírito, com letra maiúscula, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Deus já liberou a mente de Cristo em nós, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo nos fala, para que a gente possa entender o que o Espírito Santo nos ensina, para a gente conseguir discernir todas as situações e tomar as melhores decisões, perceber o que é bom e o que não é bom, como devemos agir, ou melhor, como devemos reagir. Quando algo ruim nos acontece, não é um castigo, sabe? Tudo o que acontece tem um propósito para o nosso bem, vai sempre nos beneficiar de alguma forma. Ah, Rosana, você quer dizer então que a doença que eu tive, ou que a perda que eu tive, ou a traição que eu sofri foi para o meu bem? Não, eu não estou dizendo isso. Eu sei que doença, perda, traição, roubo, isso tudo não é de Deus e não é algo bom. Mas o que eu sei é que lá em Romanos 8,28 nos ensina que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em outra versão diz que as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E eu ainda quero ler uma terceira versão que diz: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam. Se você ama a Deus, então você se enquadra nesse versículo. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas juntas estão cooperando, vão contribuir, vão te beneficiar. Então, no grande liquidificador de Deus, no potente liquidificador de Deus, toda vitamina fica gostosa, mesmo quando ele coloca as frutas que você não gosta. Deixa eu explicar para você. Quem é mãe vai me entender. O filho não gosta de algumas frutas. Daí a gente faz a vitamina para ele tomar e a gente diz: filho, fica tranquilo que você vai tomar e você vai gostar, vai ficar uma delícia. Daí a gente põe as frutas que ele não gosta, mas a gente enche de fruta que ele gosta, bate no liquidificador. E quando ele toma, ele diz: que delícia, mamãe. É isso, filho, você vai ficar fortão. É a mesma coisa. No liquidificador de Deus, que é grande, que é potente, maravilhoso, ele vai colocando tudo na nossa vida, as coisas boas e as coisas ruins, situações boas, situações ruins, aquilo que veio para nos alegrar e aquilo que veio para nos entristecer. Mas depois que bate tudo, o final é bom em Deus, é gostoso e vai te fazer muito bem. Tudo tem propósito debaixo do céu e você sempre será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então vamos olhar para tudo que acontece em nossa vida com o olhar correto. E qual é o olhar correto, Rosana? É o de 1 Tessalonicenses 5, 16 até o 18, que diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É com alegria, sempre, orando por tudo que nos aflige, que nos incomoda, que nós queremos, sempre, dando graças em tudo, ou seja, gratidão sempre. Então, cidadão do céu, cidadã do céu é alegre. O cidadão do céu, ele ora por tudo. O cidadão e a cidadã do céu é grata em todas as circunstâncias.
Seja alegre em todo tempo, seja grata por tudo, ore por tudo. Nós somos diferentes, sim. Nós somos do céu. Amém? Um beijo no seu coração. Eu sou a Bispa Rosana Fontes e se você gostou dessa mensagem, compartilhe.